As pragas do Egito. A história de hoje está no livro de Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12. Depois que Moisés orou a Deus entristecido pelas coisas que havia acontecido no Egito, pelo coração endurecido do faraó, e os israelitas não lhe deram ouvido por causa das angústias e da crueldade da escravidão que estavam sofrendo, o Senhor pediu novamente a Moisés que voltasse ao Egito e dissesse ao faraó: "Deixe o meu povo ir." Moisés e Arão fizeram exatamente como Deus ordenou e pegaram a estrada a caminho do Egito, preocupados mais uma vez porque teriam que falar com aquele faraó do coração duro como pedra, teimoso como nunca se viu. E disse o Senhor Deus a Moisés: "Quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente." Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Eles fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as outras. Quanta teimosia! Todas as vezes que Moisés e Arão iam falar com Faraó a pedido de Deus, ele não obedecia e o seu coração cada vez mais se endurecia. Então Deus enviou a primeira praga do Egito. Ele pediu que Arão tocasse com seu cajado o rio Nilo, e ele iria se transformar em sangue. E o rio se transformou em sangue, e o faraó se surpreendeu, mas mesmo assim ele não obedeceu a Deus. E por causa da desobediência do faraó, Deus enviou a segunda praga para o Egito, e todo o Egito ficou tomado de rãs. O faraó novamente pediu para chamar Moisés e Arão para orar a Deus e acabar com toda aquela praga. E assim ele deixaria o povo ir adorar a Deus no deserto. E o coração do faraó se endurecia novamente. E Deus enviou a terceira praga para o Egito, um monte de piolho. E o faraó coça daqui, coça de lá, e nada de deixar o povo se libertar. Deus enviou mais praga para o Egito, e a quarta praga foram as moscas. O faraó ficou desesperado e novamente pediu para chamar Moisés. E o faraó disse a Moisés e Arão que estava muito arrependido, que era para pedir a Deus de Moisés que parasse com aquelas pragas. Mas logo que Deus parava com as pragas, o faraó voltava atrás nas suas promessas. Então Deus enviou a quinta praga e matou todos os animais do Egito. Mas na cidade de Gósen, onde moravam os hebreus, nenhum animal morreu. O faraó ficou aterrorizado, mas a cada praga seu coração endurecia mais. E a sexta praga atingiu o Egito. O faraó ficou muito abatido. Essa praga atingiu todo o seu povo. Haviam feridas em todas as pessoas e um som de dor no ar. O faraó ficou cheio de feridas.
E Deus enviou uma tempestade de granizo e fogo. Era cada raio e trovão que até o faraó ficou com medo. Mas logo que Deus cumpria o que o faraó pedia, seu coração novamente se endurecia e o povo continuava sendo escravo no Egito. E de repente, um barulho ensurdecedor. Haviam gafanhotos por toda a plantação e o povo não tinha mais o que comer não. Esta foi a 8ª praga do Egito. E como o faraó era muito valentão, Deus deixou o Egito todo na escuridão. E foram 3 dias na escuridão total. Deus mostrou ao faraó quão grande e poderoso era o Deus Criador. Agora preste bastante atenção, porque esta noite foi a mais importante. Deus enviaria um anjo para tirar a vida de todos os primeiros filhos, os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó. Era uma consequência muito séria por toda a maldade do faraó. Mas Deus, que é amor, deu uma saída. Ele disse: sacrifiquem um cordeirinho e passem o sangue nos batentes das portas. Isso era um sinal de fé, e todos aqueles que criam em Deus fizeram o que Deus ordenou. O anjo via o sangue e passava por cima daquela casa, protegendo as crianças lá dentro. Mas no palácio do faraó, onde não houve obediência, houve muito choro. O filho do faraó morreu. O faraó, com o coração finalmente quebrado pela dor, entendeu que não podia lutar contra o Criador. E mais uma vez o faraó mandou chamar Moisés, só que dessa vez ele disse a Moisés que o povo de Israel estava livre para sair do Egito. Mas esta será uma outra história. Uau! Que jornada incrível nós tivemos hoje lá no Egito, hein? Vimos que Deus é poderoso e protege aqueles que o amam e o obedecem. Ser teimoso e desobediente como o faraó nos faz afastar da presença de Deus, e longe da presença de Deus só há sofrimento e dor. E agora me responda, vamos ver se você prestou atenção. Qual das pragas que você achou mais estranha? E como você demonstra aí na sua casa que você tem um bom coração? Papai, mamãe, ajudem as crianças a escrever as respostas aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever em nosso canal e deixe o seu like. Assim você será o primeiro a saber sobre as novidades do nosso canal.